Vamos dar início a mais um Secovcast, o podcast do Secov Zona Sul, onde a gente traz assuntos do mercado imobiliário, informações, conhecimentos, atualizações, sempre procurando compartilhar com vocês para que a gente possa agregar no dia a dia das empresas, dos colaboradores e a gente, dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento e crescimento do mercado imobiliário. Nosso convidado de hoje é Marcel Manduca, é administrador, também formado na área de marketing, corretor de imóveis, sua atuação é na Luage Imóveis, tem várias operações aqui na região de Porto Alegre, também no litoral, e vamos conversar um pouquinho aí sobre mercado imobiliário, desafios, oportunidades, tendências, né? Aproveitar esse bate-papo e compartilhar um pouquinho aí da experiência do Marcel Manduca dentro das suas atividades. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho aí para quem está nos acompanhando, quem é o Marcel Manduca, como é que é tudo essa tua área de atuação, como se conectou com o mercado imobiliário e vem se desenvolvendo dentro dessa área. Tudo bem, Sérgio, obrigado pelo convite, obrigado esse espaço da Secov, que é a primeira vez que eu estou aqui na sede do FEComércio, aqui em Porto Alegre, que é fantástico, inclusive. A estrutura aqui é muito bonita, vale bem a pena conhecer aqui e fico grato aí pela oportunidade, pela janela aí que se abre para que a gente possa falar um pouquinho dos negócios, né, e explorar um pouco os nossos conhecimentos também. Eu sou Marcel Manduca, sou diretor de marketing e tecnologia da Luage Imóveis, uma empresa de 35 anos no mercado, baseada aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Nós temos duas sedes aqui em Porto Alegre, na Venceslau Escobar, aqui no bairro, entre o bairro Cristal e Tristeza, na Ípica, no extremo sul da cidade, e também agora em Atlântida, né, que está fervilhando lá o nosso verão agora de 2024. Estamos lá curtir as férias trabalhando, né? Vamos dizer que sim, né? Ou trabalhar curtindo umas férias, é uma mistura. Enquanto os clientes curtem, a gente trabalha e identifica novas oportunidades, né? Mas é a verdade que é muito bom poder fazer parte daquele mercado. E o litoral, né? Todo esse movimento aí de lazer, as pessoas buscando a qualidade de vida, deu uma expansão, né? Aumentou o movimento dentro dessa área. Eu acho que a própria movimentação por conta da pandemia, né, acabou fazendo algumas pessoas se moverem, né, para o litoral, né, muitas na verdade, né, nós temos aí um índice muito grande de densidade demográfica, num crescimento, né, exponencial na região de Capão da Canoa, Xangri-Lá, e após a pandemia as pessoas começaram a usufruir um pouco do nosso litoral também, e com a tecnologia, né, o atendimento via home office, o trabalho, isso possibilitou que as pessoas, ao invés de comprarem aquelas casas maravilhosas em condomínio, elas também utilizassem e usufruíssem para o trabalho, né, para se basear, né, criar seus filhos. Lá tem escolas, hospitais, tem uma boa estrutura e cada vez mais, né? Isso vem se expandindo em várias regiões, a gente tem observado lá para nós também na Zona Sul, o crescimento, assim, e a busca das pessoas por esses espaços, né? Mais áreas verdes, mais áreas de caminhada, enfim, como a gente diz, unir o útil ao agradável, poder trabalhar, porque a tecnologia hoje nos permite não estar tão fisicamente presente, vamos dizer, dentro das unidades, pode resolver muitas coisas com o meio digital e fazer também isso, estar junto dos seus, enfim, tá aproveitando outros momentos, né, dentro do seu dia a dia, sem deixar de ser produtivo, sem deixar de estar atuando. E tu muito bem colocou, os próprios locais também estão se estruturando para receber esse público que está vindo cada vez em número maior. E como é que foi assim para ti, né? O que tu traz para compartilhar com quem está nos acompanhando aí? Esse ano de 2023, dentro de um pós-pandemia, né? Que a gente ficou
20, 21 ainda estava meio no balanço, depois veio 22 A dando gente ainda aquele meio fôlego. desconfiado ainda. Mas eu acho que o 23 eu tenho falado com vários colegas assim sempre de uma forma positiva. E para vocês da Luage, como foi? Foi uma consolidação, né, que Sim. passou, né, Sim. não houve restrições, a gente conseguiu, né, olhar para frente, não ficar olhando para trás, né, foi um trauma muito grande para todo mundo, né, para a saúde, Sim, né, sim. sobre a sociedade, mas do ponto de vista da nossa região, nós tivemos um impacto onde a gente pôde observar uma migração das pessoas naquela época, né, que estavam, né, em bairros predominantemente verticais, né, em prédios, buscando mais independência e liberdade na Zona Sul de Porto Alegre por conta das casas. Uhum. Né? Então, nós observamos um fenômeno que foi o resgate das casas de frente-rua, né, que não fazem parte de condomínio, por exemplo, e as de condomínio também, né, começaram a ser valorizadas por conta da valorização da liberdade e independência das famílias. Por quê? Porque os condomínios, né, eles estavam com uma série de restrições em suas áreas de lazer, né, suas passagens de circulação. Sim. Então, famílias com crianças, por exemplo, que já não poderiam ir para suas escolas, né, acabavam fazendo todas as suas refeições dentro de um apartamento. E aí muitas pessoas descobriram que o seu apartamento não é funcional o bastante para fazer, por exemplo, 4 refeições Sim. ou 6 refeições que uma criança necessita, né, por dia. Então, se refugiaram na Zona Sul de Porto Alegre. Né, e honestamente, a gente acabou tendo ali um benefício em base dessa característica e movimentou bastante a nossa região e a gente conseguiu fazer muitos negócios, né? É interessante isso, né? Os ciclos e os movimentos que acontecem dentro do mercado. Tem vários períodos que existem essas mudanças, essas adaptações, né? Eu digo que o imóvel, ele atende um determinado momento da família, um determinado momento das pessoas, e quando tu constrói, né, uma relação, que seja uma relação sólida, que seja uma relação profissional, mas que deixe aquela mensagem positiva naquela família que fez negócio, isso acaba voltando, né? Eles voltam para fazer novos negócios. Como é que vocês constroem, como é que vocês orientam lá o time de vocês nesse sentido de construir essa relação que não fique exclusivamente, vamos dizer, naquele negócio ou no primeiro negócio, e que sim que ele possa ter uma continuidade? Em primeiro lugar, o profissional, ele não pode enxergar a profissão como um bico. Né? Ele tem que enxergar a profissão como uma atividade e como uma filosofia de vida. Né? Sim. Porque, afinal, o corretor de imóveis é um corretor 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Aquele que é o 24/7 que a gente fala. Eu sempre utilizo como exemplo, né, os churrascos domingo em família, né? E a pessoa, né, vai conhecendo amigos e parentes, e nesse bate-papo surge, às vezes, alguém querendo vender seu imóvel, comprar ou alugar, e tu não vai deixar de ser corretor de imóveis num domingo no churrasco. Tu vai observar aquela oportunidade, né? Uma vez identificada, tu vai abordar aquela pessoa, seja teu parente, teu amigo, né? E tu vai utilizar aquele momento para fazer negócios, né? Então, em primeiro lugar, o corretor de imóveis tem que enxergar a atividade como uma atividade constante, né? Ter essa disciplina de manter a sua agenda em dia, né? Revisitar a agenda, porque, como tu disse, tu vende, daqui a um ano tu pode estabelecer que aquele cliente é um cliente de base da tua carteira, que tu vai conversar com ele de novo. Né? Daqui a pouco ele tem alguém para te recomendar, ou ele quer vender aquele imóvel para fazer um upgrade ou um downgrade. Sim, né? Manter essa aproximação, manter esse relacionamento, ter essa constância, né? Exatamente. E, de certa forma, né, cumprindo com o objetivo da resposta sobre 2023, né, de certa forma, os condomínios lá na Zona Sul, né, passado esse fenômeno da pandemia, a gente acabou tendo uma abertura gigante de relacionamento com pessoas que construíram, que compraram terreno e construíram, agora estão habitando, agora se colocaram para venda, viram como uma oportunidade de negócio e construção nos condomínios da Zona Sul, e colocaram também outros imóveis, né, para investimento, então começaram a construir nesses locais,
né? E a gente acaba usufruindo desse relacionamento, obviamente, se a gente faz, né, a gente pavimenta esse relacionamento de forma correta, né, de uma conduta ética, profissional, que possibilite a gente poder retornar e retomar esses contatos, né? Eu falo, né, até pelo o tempo que já caminho, vamos dizer, nesse mercado, eu digo que a construção do relacionamento e a construção também da carreira do profissional, ela é feita passo a passo, né? E quando os passos são firmes, quando os passos são sólidos, eles vão dando aquela direção que naturalmente tu vai te tornando uma referência, tu vai recebendo indicações, né? Tu vai usufruindo, vamos dizer, de tudo aquilo que tu construiu lá no início, que foi justamente isso. Cuidar da parte profissional, cuidar de um atendimento qualificado, fazer um detalhamento de todos os processos e um acompanhamento. E isso gradativamente vai te retornar lá na frente como benefício por ter justamente feito um atendimento dentro ou atendendo assim as necessidades das pessoas que buscaram aquela prestação de serviço. E eu acho isso de fundamental importância. Como vocês têm lá grupos, né, equipes em lojas diferentes, em ambientes diferentes, vocês têm um alinhamento desses processos? Como é que vocês constroem essa relação? Como é que é o processo, vamos dizer, de integração de um novo membro da equipe, depois a preparação dele até ele poder chegar e se apresentar para o mercado dentro de um padrão, vamos dizer assim, Luage, né? Dentro dos 35 anos da empresa, eu estou há 20. Então, assim, a gente evoluiu bastante, né? E a gente tem muito orgulho de poder falar do que a gente faz hoje em relação a esses processos. Que hoje, sim, nós temos um RH. Eu acho que as empresas do mercado imobiliário precisam considerar isso como algo essencial, né, para a gestão, que tu tenha pessoas cuidando de pessoas, né? Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é a integração. As pessoas precisam descobrir o que quer dizer Luage, por exemplo, né? Elas não podem pegar e botar um crachá e simplesmente sair na rua batendo porta, né? E não saber absolutamente nada dos valores, né, da empresa que trabalha, né? A gente faz uma integração onde a gente explica, né, toda a história da nossa empresa, a gente coloca à disposição todos os nossos setores, como que nós podemos estabelecer um suporte para esses profissionais, sejam eles CLT ou corretor autônomo, né? E falando da área de vendas, eu ministro lá há muito tempo, já estou indo para a 13ª edição de um curso de imersão, onde a gente pega novos profissionais, né, entrantes no mercado, através dos cursos de técnico de transações imobiliárias. E tu falando ali sobre a questão do, né, respeitar os processos, né, que existe um filme chamado Vendedor Porta a Porta, que é bem antigo, meio breguinha até, né? Ele conta a história de um cara meio, né, que tem problemas de locomoção, né, algum certo dificuldade cognitiva, e ele se torna campeão de uma empresa de marketing multinível dos Estados Unidos lá, né? E ele superou, né, todas as diversidades que ele enfrentou pela situação dele limitada, mas também é um excelente filme para que a gente possa mostrar para esse jovem corretor na profissão, que às vezes, né, chegam pessoas já de uma certa idade, para que a gente possa ministrar. E nele fala sobre paciência e persistência, né, e que tem tudo a ver com o que tu colocou há pouco, né? A paciência e persistência de esperar que os resultados apareçam, né? E não criar uma ansiedade exacerbada a ponto de que tu querer que tudo aconteça em 90 dias, e não vai acontecer, né? É um processo. É uma construção, né? E eu vejo eu digo que a gente vende construção, mas para vender a construção a gente tem que aprender a construir. Exatamente. E conhecer, né? E tem que ter um olhar multidisciplinar sobre este negócio, que é a atividade de corretor. Porque o corretor, ele tem que ter um olhar de arquiteto, tem que ter um olhar de decorador, tem que ter um olhar jurídico, documentalista, burocrático, né? Ele tem que ter um olhar de marketing, né? Ele tem que ter eloquência, ele tem que ter persuasão. E tudo isso é uma capacidade que uma das principais e essenciais para o corretor é vender.
né, ser um vendedor. Né? E as pessoas às vezes saem de um caixa de banco por décadas, né, que nunca vendeu absolutamente nada e cai, né, dentro de uma imobiliária e acredita que vai ser um corretor e pode ser um corretor. Obviamente que todos podem, desde que se desenvolvam, mas por que essas pessoas saem de um perfil tão administrativo e caem num ambiente comercial sem se preparar? Né? As pessoas se preparam para o ambiente administrativo, por que não se preparam para o ambiente comercial? Tá aí um ponto que fica em aberto para E a empresa, né? ela preocupada, vamos dizer, com essa construção ou com essa preparação, investe bastante no conhecimento Sim, e no aprimoramento. sim. Como é que vocês... O turnover aumenta muito quando a gente não investe em treinamento e conhecimento, né? A gente não quem nós somos por acertar sempre, né? A gente viu que o turnover se tornava altíssimo, essa entrada e saída de profissionais por conta da falta de preparo, né? As pessoas sofrem quando não são treinadas, né? E também sofrem quando são, porque algumas não estão preparadas para um mercado onde existe uma formalização, né? Existe uma necessidade de treinamento, de aprimoramento e, historicamente, infelizmente, né? A profissão acaba abrigando a todos, né? E quando a gente fala todos, nem todos são para essa profissão. Né? Porque as pessoas precisam entender que existem as formalidades, existem os processos, né? Existe uma coisa muito importante que é tu não criar imperícia sobre aquilo que tu exerce, né? Ou seja, tu está vendendo imóvel, está alugando imóvel, né? Tu não pode criar problemas para as partes, né? Que são quem compra, quem vende, quem aluga. Muito pelo contrário, né? A gente tem que solucionar os problemas. Exatamente, né? O prestador de serviço, vamos dizer assim, a função principal dele é justamente essa, né? Como diz a lei do corretor, né? Agir com diligência, zelo e diligência, né? Com capacidade e responsabilidade civil sobre aquilo que faz. Eu vejo, assim, fico ouvindo aqui e pensando junto contigo, né? E também anotando, eu gosto muito de anotar, e tu trouxe 2 temas que são pontos que são fundamentais, acho que até da gente reforçar aqui, que é a paciência e a persistência. Tá? Isso aí é de fundamental importância, porque dependendo da complexidade da negociação e até do que está envolvido ali em termos de patrimônio, ela pode ter um tempo que seja um tempo longo, em função de documentação, de preparação, de relações contratuais, enfim, são uma série de detalhamentos que eles são e não podem ser negligenciados, né? Muito pelo contrário, eles têm que ser bem acompanhados e detalhados. São as idas e vindas, né? dos contratos e das cláusulas, enfim, mas requer a persistência, porque se a pessoa se abalar ou achar que está demorando muito tempo, né? Depende, muito é muito relativo também, essa questão tempo, porque o tempo, se tu for num negócio que nem eu digo assim, que envolve um grande volume de valores e de patrimônio, ele realmente ele vai precisar ser um pouco mais longo, porque ele vai envolver uma série de detalhamentos. Mas esse longo vai se compensar pela remuneração e por tudo aquilo, né? Então, aquele tempo de trabalho ele vai ser pago. Mas construir ou preparar o profissional para isso também vamos dizer assim, é delicado, né? E demanda tempo, né? Eu acho sobre a questão de um negócio, ele precisa ter início, meio e fim. Né? Os negócios que não acabam, né? Eles são aqueles negócios que a gente casa com eles e se tornam dor de cabeça, e quando não há solução, eles vão ser inevitavelmente judicializados. E é tudo que o corretor não precisa é casar com o negócio. E aí, diz muito mais sobre o fim do que o começo. O começo é fácil, né? Convencer pessoas a fazer alguma coisa digamos assim, né? É muito fácil. Agora, tu finalizar aquele processo de compra onde tem que ter o pagamento e a sua quitação,
a posse, a entrega das chaves, né, a vistoria do imóvel adequada, a avaliação de um banco, por exemplo, quando é necessário uma alienação fiduciária, né? Tudo isso envolve processos, né? E aí tu coloca um profissional que não está preparado para isso, né? Para orquestrar todos esses, né? Eu sempre utilizo equilibrar os pratos, né? E chega no momento e ele deixa cair todos esses pratos, né? Acaba fazendo um desastre, olhando só para a comissão. Nas atividades lá que vocês desenvolvem, na estrutura de vocês, ou dentro dos processos de vocês, o acompanhamento é do início até o final, ou o corretor ele entra na parte inicial, que é fazer o fechamento e a negociação, depois entra alguém na parte de fazer documentação e processo, e depois alguém na finalização, na entrega? Como é que é o fluxo? O fluxo, nosso processo é departamentalizado, né? Então tem a área comercial que vai do corretor ao gerente, né? Nós temos uma área de cadastro desses imóveis, né? E nós temos uma área também de contratos, onde engloba toda a parte jurídica e documental, e também um acompanhamento da pós-venda, né, que é dar, né, e facilitar que o processo do registro do imóvel, da posse do imóvel, dessa finalização, ela seja feita de forma pacífica, tranquila, né, que permita que as partes, né, finalizem o seu negócio com o acompanhamento da imobiliária. Mas é importante, Sérgio, tu comentar isso, porque existe uma certa polêmica, porque até que ponto o corretor de imóveis, né, ele se envolve num negócio, né? E tem corretores de imóveis que até certo ponto é positivo, mas eles acabam se envolvendo demasiadamente, aonde ele acaba se responsabilizando pelas partes, né? E contratualmente diz o quê, né? Contratualmente diz que um promete comprar e outro vender, né? Nós não entramos como parte, nós somos um intermediador dessas vontades, né? E nós temos responsabilidade civil sobre aquilo que nós fazemos, né? Então, até o resultado útil, né, como diz o mundo jurídico sobre o nosso trabalho, até o resultado útil e prático do nosso negócio, né, nós devemos ir. Aí as promessas, né, os direitos e obrigações entre as partes precisam ser cumpridas pelas partes, né? Mas obviamente que para manter um relacionamento o corretor deve prezar também pelo pós-venda, na condução e principalmente pela vocação, que daí entra de novo, né, o perfil, né, o que essa pessoa está fazendo, né, na área de imobiliária, se ela não tem o perfil correto, se ela tem vocação para poder conduzir esse negócio, porque a gente estava falando há pouco aqui, né, que tu gosta de dar aula, eu também gosto, e tem que ter um pouco de vocação, e aí envolve, não é uma doação por simplesmente, é uma missão, eu tenho que terminar aquele negócio porque eu me envolver com ele, né? Então, tem um cara, até no nosso encontro lá em Santa Maria, quando a gente teve naquele evento, né, teve um gestor lá da Disney falando sobre, né, sobre a gestão da Disney, né, que a culpa não é minha, mas o problema é nosso. Não sei se exatamente se foi os termos que ele colocou. Nesse sentido, né? Então, assim, a culpa, de repente, pode recair sobre uma das partes, sobre quem vende, sobre quem compra, né? Mas o problema, eu estou contigo para resolver. Sim, não posso virar as costas e abandonar. Só que o cliente não pode também, da forma como tu conduz o negócio, o cliente não pode apontar o dedo para ti e dizer assim, ó, tu que me colocou nessa fria, foi tu é o responsável. Não, o responsável é aquele que não honrou com alguma das obrigações. Se não pagou, se não entregou uma chave, se demorou para dar uma posse, causando um prejuízo para o outro lado. Sim, deu uma previsão de entrega já. Que é inerente à vontade do corretor, de quem está intermediando, né? A gente mostrou viabilidades, eles acordaram com aquilo. E se for um projeto em construção, uma obra em construção, também tem fatores que também não são culpa do construtor. Né? Nós temos dois polos as aí, questões né? do tempo, do clima, enfim, um atraso. Teve nesse processo de pandemia muita material faltando. Né? E a pessoa está material subindo, enfim. Então são coisas que acontecem, mas eu vejo assim que o prestador de serviço, naquela proposta de solucionador de problemas, né, ele vai sempre tentar conciliar, lógico vai se engajar para a solução. Que as partes entendendo que a responsabilidade são das partes. Ele está num processo de ajuste entre as partes, porque o corretor é da mediação. Aquele corretor que acaba passando do limite da prestação do serviço, ele acaba se envolvendo num grande problema, porque existem coisas que tu não consegue resolver. Se um financiamento, por força de uma
negativação Sim. no meio do processo aconteceu, né? O que tu, como corretor, pode fazer? Tu vai Tá limitado, pagar Sim. por ele? Não tem É. como, né? Então, não é que existe uma responsabilidade. Muitas vezes existe uma má condução Sim. aonde tu não consegue colocar a figura do corretor no lugar certo. Né? E nas construtoras existe muito isso. Sim. Existe o oposto também, né? Que é o corretor, aquele que vende lá no lançamento, né? Onde não tem nenhum pregado ainda no empreendimento, Sim. né? E vira as costas e não sabe se entregou, não sabe se rentabilizou como ele vendeu a ideia, né? Isso também é tão nocivo quanto aquele que se envolve ao ponto de se colocar como se fosse ele o construtor, né? Aí Claro. nós temos as proporções, né, Sérgio? Nós temos ali quem ganha 6% e quem ganha 94%. Né? Quem ganha 94% é quem está construindo. Quem ganha 6% é quem está intermediando. Então, dentro das suas proporções, Claro. a gente tem responsabilidades, né? Sem dúvida nenhuma. E eu estou ouvindo aqui e pensando também na questão do quanto é importante, né, até para o conhecimento do próprio profissional que vai prestar esse serviço, ele se habilitar no conhecimento da documentação daquilo que ele está trabalhando, né, do produto que ele está oferecendo e da empresa que ele está se relacionando, para que ele não vá, depois que nem diz, vai chegar, vai querer passar a responsabilidade, tu que me apresentou essa empresa, tu que me apresentou esse produto. Não. Então, antes de que possa chegar num ponto desse, que ele também se prepare, né, e vá fazendo aquele estudo de documentação, vendo a viabilidade. Eu vejo às vezes que existe cobranças em algumas empresas por volume de agenciamentos, né? Mas o agenciamento não é só volume, né? O agenciamento ele tem que ter qualidade. Porque se ele só tiver volume e não tiver qualidade, ele inviabiliza negócios futuros. Vai chegar lá na frente e vai ter algum detalhe que não vai conseguir efetivar aquela venda. Por isso que a qualificação ela é tão importante, que nem diz, qualidade e quantidade tem que entrar numa balança de equilíbrio aí. Né? É sempre um dilema, né? É verdade. A captação do imóvel, ela... tem um ditado, né? Quem faz errado acaba fazendo duas vezes, né? Sim. Quem não, meu pai fala muito, quem não usa a cabeça acaba usando as pernas. E isso aplica bastante à captação do imóvel, né? Porque a captação do imóvel, o imóvel propriamente dito é um produto imóvel, né? Então, ou seja, se o corretor, né, a gente vive um momento de muitas facilidades no mundo digital, né? E a captação do imóvel se resumiu à prospecção dentro de portais, o contato no WhatsApp com o proprietário, tudo de forma sintetizada e distante. Então, as coisas ficaram muito fáceis, né? Isso é bom por um lado, mas prejudica bastante nessa questão do conhecimento e da qualidade daquilo que tu estás cadastrando, né? E que é necessário que tu entre no imóvel, que tu conheça o imóvel, que tu peça a documentação e que tu, pedindo a documentação, tu conheça sobre ela, né? Que isso vai facilitar muito na hora da venda, né? Por isso que a gente precisa conhecer o negócio de trás para frente, né? Ou seja, como é que a gente, o que cabe nas cláusulas de um contrato de compra e venda, para que lá quando eu vou captar um imóvel, eu saiba as premissas necessárias para que eu possa conduzir um negócio a bom porto. Sim, sem dúvida nenhuma. E tu traz um ponto aqui que é fundamental, né? Que eu vejo que a gente diz, tem a facilidade do mundo digital, da comunicação, da velocidade, das imagens e tudo, mas conhecer fisicamente e não só o imóvel em si. Eu sempre digo que o imóvel é uma parte de um todo, porque tem todo o seu entorno, tem o acesso, tem as estruturas, tem o que tem de benefícios dentro da região, enfim, é uma série de fatores, né? Localização, insolação, ventilação e por aí vai. Tem muitos detalhes e pontos que são importantes que tu só vai conhecer e perceber se tu fizer essa visita, se tiver lá, né? Por mais informações que tu receba digitalmente, as melhores fotos, tudo mais bonito, até para tu poder a fazer uma apresentação e fazer alguma consideração quando tem a objeção, porque tu já esteve lá e tu conhece aquele ambiente. Hoje tu diz assim, vim conhecer aqui a FEComércio, esse prédio maravilhoso. Eu já tinha mandado um vídeo. É diferente do vídeo, né? Totalmente diferente. A experiência é outra, A experiência é outra. Tu caminhou aqui, né? Viveu a experiência e eu sempre procuro fazer isso, né?
trazer as pessoas para conhecerem o sistema, para entenderem o que faz todo esse sistema e para saber também o quanto isso pode levar de benefício para as empresas e para os colaboradores. Por isso que tem que vir viver a experiência. A mesma coisa, tu vai negociar um imóvel, tu tem que fazer a pessoa viver aquela experiência em algum momento. E esse é o mundo real, né, que a gente estava falando, né? Sim. Eu gostei muito daquela tua colocação, né, que a verdade está no offline. Está no offline, né? A gente estava falando, a gente, né, vai abordar aí sobre marketing imobiliário, né? E todo mundo hoje cada vez mais investindo em mídias pagas, em redes sociais, em geração de conteúdo, né? E parece que isso substitui a interação humana, né? E isso não tem nada a ver com a interação com o imóvel. Essa é a verdade. O imóvel, ele é instagramável, né? Muitos imóveis, nem todos, né? O imóvel é bonito tu tirar fotos, vídeos, né? Tem a ver com ambição, sonho, ostentação, tudo que as redes sociais se alimentam. Mas existe algo mágico que acontece, que só acontece quando tu estás dentro do imóvel. Seja o corretor olhando, né, vistoriando aquele imóvel, conhecendo aquele imóvel antes de mostrar, né, que é aquele momento mágico, Sérgio, que quem estiver aí nos assistindo, corretor, que é a raiz, que conhece bem a profissão, sabe que quando tu entra no imóvel, tu tem aquela sensação quando tu abre a porta, olha o imóvel, eu tenho um cliente para ele. No mesmo momento, né, vem aquele insight, assim, né, desce aquela informação, né, e puxa, esse imóvel é para um cliente, né? Isso só vai acontecer numa imobiliária, onde instiga um ambiente de exploração, de descoberta, né? Que vai visitar os imóveis, né? E tu não prejudica, quando tu faz isso, o golden hour do corretor, né? Que é a visita no imóvel, né? Que é tu carregar aquele momento que o corretor está com o cliente dentro do imóvel. Porque é o momento que tu já esteve no imóvel. E quantas mais vezes tu estiver naquele imóvel, melhor tu vai conhecer sobre ele. Quando tu for mostrar esse imóvel, tu cria um roteiro mental, visita, né? É uma visão e uma percepção diferente que vai agregando, né, informações e conhecimentos. Por isso que eu penso muito nesse sentido, né, de quantidade, de qualidade. O pessoal quer volume, que a gente diz, né? Rede, marketing, lead, mas e o resultado final, né? Que é o ponto fundamental, vamos dizer, de todo esse processo. Tem o funil, que é o que a gente estava conversando, que é o inevitável, né? A gente tem que passar por todos os processos e assim acontece com o funil de vendas também. Então, entender, aproximar, aprender sobre todo esse universo é válido, usar as ferramentas é válido, mas sempre entender que lá na ponta, né, vai ter o momento da verdade, o momento que realmente vai ser... O face-to-face, né? O cara a cara. Que pode... fechar com chave de ouro, mas também pode botar tudo que é o golden hour que eu tava falando, que é o momento que tu leva o cliente para mostrar e tu pode fazer uma relação fantástica naquele momento, como tu pode criar um trauma naquele momento. Tu pode ser um visitador junto com o teu cliente, ou seja, tu não conhecia o imóvel, tu não chegou nem antes para abrir, né, as janelas, para que tu crie um roteiro mental, para que tu possa conduzir ele sobre as peças, né, e mostrar, não fazer aquele tour de cego, né, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, né, tu trazer mais informações e tu agregar e tu gerar valor na tua presença, porque muitos colegas, muitos corretores acabam dizendo assim, puxa, cara, eu saí do mercado porque eu tomei muita bola, né? Muita bola nas costas, muito cliente comprando direto. Mas qual foi a tua presença nesse momento, que é o momento de ouro, que é a visita, né? Tu abriu a porta e deixou ele abandonado lá dentro com o proprietário, né? Tu tá dando pano pra manga, né? Ou tu já conheceu o imóvel antes, deixou tudo aberto, combinou com o proprietário, olha, eu vou mostrar, mas eu gostaria que qualquer assunto sobre, né, condições de pagamento, negociação ficasse, né, a cargo e sobre minha responsabilidade, se eu vou conduzir depois da visita lá na imobiliária, que é o momento adequado, para que a gente tenha uma oportunidade maior para a venda do seu imóvel, né? Será que o corretor está preparado para criar todo esse ambiente, essa atmosfera de oportunidade, ou ele está indo, né, com aquela ansiedade da comissão que ele tem que fechar, que aquele imóvel, se não for aquele imóvel, ele vai passar por dificuldade. Essa ansiedade e essa vontade
E até essa velocidade, eu digo, às vezes tu quer ir tão rápido que acaba tropeçando, né? Acaba queimando alguma etapa desse processo. E infelizmente pode acabar, né, no resultado negativo. Enfim, mas muito bom aqui o nosso papo, Marcel. A gente falou aí de várias questões relativas ao mercado imobiliário, visto essas tuas experiências, as tuas vivências aí dentro da Loage, todos os movimentos que vocês fazem com a equipe, falamos de treinamento, de preparação de equipe, de processo de integração, tudo isso ligado à tua formação na área de gestão, né? O quanto é importante a gestão de todos os processos. Trouxemos também algumas questões aí de marketing, enfim, a importância da tecnologia, todos esses movimentos, mas também o offline, quanto ele tem a sua importância, enfim, tratamos aqui de diversos temas. Mas antes da gente fechar, eu gostaria aí que tu, dentro dessas tuas experiências e vivências, como está enxergando o 2024, o que tu enxerga assim que vem aí de desafio e de oportunidade para esse mercado imobiliário? A gente pôde acompanhar durante 2023 um governo, né, assumindo o poder, sim, as dúvidas sobre a forma e a condução, né, econômica, e chegamos a um saldo, digamos assim, positivo no sentido de quedas de juros, né? Sim. A gente entende que esse processo continua em 2024, mas ainda pelo andar da carruagem, como a gente viu historicamente, a queda de juros da Selic, ele ainda vai chegar no final do ano, talvez com algo moderado nesse aspecto, né? Talvez lá no final do ano nós vamos ter, né, uma queda de juros assim relevante no sentido de colocar mais pessoas para dentro do crédito, e com isso aumentar aí acelerar o processo, né, com uma maior demanda, né? O que a gente precisa é realmente de mais demanda, né? E o setor primário, principalmente, né, as construtoras, né, se sentirem seguras e firmes e começarem, né, a 2024. Espero eu que nesse primeiro semestre a gente tenha muitos lançamentos, que seria uma comprovação de que o ano começaria bem. Sim. Né? Tem uma expectativa, né, de liberação de recursos, aí, de investimentos nessas possibilidades. Eu já ouvi alguma coisa aí dos movimentos da Caixa, enfim, e acho que se tudo correr dentro das normalidades, das expectativas, acredito que a gente vai ter um 24 positivo. Né? Eu acho que sim. Eu estou confiante que vai ser um ano de consolidação, né? Vai ser um ano, eu acredito que seja um ano melhor que 2023. A gente enfrentou muitas coisas nos últimos anos, questões de saúde, questões climáticas ainda, né? Enfrentando coisas atípicas aqui em Porto Alegre, né? Enchentes registrando, né? Marcas históricas, e tudo isso, de certa forma, tornou um 2023 um tanto esquisito, vamos dizer assim, né? E eu espero que 2024, embora nessas intempéries, a gente possa prosperar, e acho que nós estamos preparados para isso. Acho que o mercado já entendeu qual é o caminho, né, para a gente prosperar. Até nessa linha aqui, para a gente fechar mesmo esse papo aqui, quando tu fala a questão de preparar, o que tu poderia deixar de dica ou de orientação, né? Pensando assim, até para alguém que está entrando, está chegando lá na Loage, quer ir para o mercado imobiliário, o que tu orientaria, o que ele deveria buscar em termos de conhecimento, enfim, de aprimoramento? Se a gente analisar o mercado como a gente está fazendo aqui, inspira muito esforço, muito trabalho. Acho que a gente precisa de tração de trabalho, esse é o primeiro ponto, né? Segundo é foco. Né, essa ideia de que é possível tu fazer atividade, né, de vez em quando, isso não existe. Isso precisa ser... isso é um mito, né, onde as pessoas que querem trabalhar com aplicativo, fazer outras coisas, mais a corretagem, esse é a visão média, né, dos profissionais, e por isso que muitas pessoas acabam olhando de forma pejorativa a profissão do corretor de imóveis. Então a minha dica é que muito esforço, muita atração de trabalho no início, busque conhecimento,
lembrar que as redes sociais são mais um canal, mas o relacionamento, ou seja, a tua idade adulta, profissional e tudo que tu constituiu em relação ao teu network conta muito mais do que tu vem a fazer nas redes sociais, essa é a verdade, né? Então, teu network é muito mais importante do que o próximo lead, né? E ampliar esse relacionamento. A gente estava há pouco aqui falando, né? Que nos conhecemos em Santa Maria, tu é de Pelotas, eu sou de Porto Alegre, né? Nós só nos conectamos porque nós nos encontramos, nos buscamos, né? E eu acho que é isso que o corretor precisa fazer. Aquele corretor que se limita a não se socializar e buscar outros círculos, né, de conexões, ele está fadado a ficar estagnado e não ter resultado. Então, treinamento também é importante. Sérgio, por último, agora, esse ano vai ser o ano dos dados, o ano da inteligência artificial no sentido da sua aplicação. A gente brincou muito com inteligência artificial e agora nós vamos começar a botar em prática o que a inteligência artificial está proporcionando, né? E isso tem um grande impacto no marketing convencional e no marketing digital. E é um alerta para todos os profissionais de marketing do mercado imobiliário prestarem atenção na tecnologia e na inovação, né? Através da tecnologia e da inovação, nós temos imobiliárias aí digitais que ganharam o mundo, né? Então, essa é a fórmula de prosperidade para quem trabalha com marketing imobiliário, né? Lembrar que tu é um agente do marketing, mas também olhar para a tecnologia. É um processo de transformação dentro dessa questão da inovação, né, que tem movimentado e até para alguns assim meio desestabilizado, mas eu tenho observado também que, seguindo dentro dessa tua linha de raciocínio aqui, né, com trabalho, com foco, profissionalismo, relacionamento, conhecimento, eu gosto, né, sempre digo, gosto de anotar, de fazer esses registros, né? Eu vejo que tem, né, possibilidades do profissional trilhar um caminho promissor aí de ter sucesso. E acompanhar sempre, estar sempre próximo dessas mudanças. A inteligência artificial, tu bem colocou, ela veio e impactou, alguns entenderam, outros não entenderam, e aqueles que entenderem, se prepararem e souberem usar, né, fazer o bom uso de mais uma ferramenta que tem aí disponível, com certeza também vão alavancar os seus resultados. A mais conhecida é gratuita, que é o ChatGPT, e muitos colegas, muitos corretores acabam ainda desconhecendo, né, todas as facilidades que essa ferramenta traz para o dia a dia dele, né? Então, olha o quanto que é necessário a gente, né, estar falando aqui nesse podcast sobre isso e estimular para que eles busquem essas ferramentas, não se limitem só ao seu campo ótico das coisas, né? A gente fica muito limitado quando a gente não troca ideias, né? E a parte da inovação é fundamental para que a gente explore da maneira correta, porque inovação não são ter ideias, né? Inovação é um processo também, né? E é um processo que termina com a execução dessas ideias, né? Assim são as startups, que eu acho um universo fantástico, que tu estava falando, né? Muita gente tremeu e tal, né? Tem muita imobiliária que torce o nariz para as imobiliárias digitais, mas tu pode fazer parte desses que ficam com medo e que agem com ignorância, ou tu pode ser aquele que admira sem ficar, né, babando e tal, mas usando... Aprende, né? Aprender com eles, né? Aprender com eles. E talvez hoje, e na verdade eu vou afirmar isso para ti, eles estão buscando aprender muito com quem tem mais estrada do que eles. Pode ter certeza disso. Chega lá na frente, tu tem toda a tecnologia, mas tu não tem a experiência, tu não tem uma série de outras... Não tem o chão de fábrica, que é super importante. Que eu observei, assim, várias questões, né, que apareceram para esses movimentos aí. E é um tema que também a gente pode... mas diz assim, conversar ele, aprofundar ele mais num outro bate-papo, mas que ele é importante de ser acompanhado pelos profissionais, né? Esses movimentos e essa digitalização e toda essa questão de movimentação na área da inovação dentro do mercado imobiliário.
Marcel, eu vou te agradecer aqui muito, né, essa tua disponibilidade, esse teu tempo, esse compartilhamento dessas experiências aqui que foram riquíssimas. Quem pôde acompanhar conosco esse bate-papo, e fica à vontade aí se quiser complementar, deixar mais alguma dica antes da gente encerrar o... Só agradecer mais uma vez a presença, né, o convite e toda essa troca aqui de experiências que ficou aqui uma parte do podcast, mas com certeza a gente conversou muito mais antes, né? Sim. Se reconheceu aqui em vários momentos e várias passagens aí de experiências profissionais e nem profissionais também, né? Então, dizer que fico muito grato pelo Secov em abrir essa janela para que os nossos colegas, né, possam afiar os seus machados, né, e saberem um pouco mais também das histórias de outros profissionais como a nossa, né? É verdade. E eu vou aproveitar que, né, sempre a gente vai emendando, né? Mas vem um raciocínio. Vamos prolongando aqui aí. do quanto é importante, né? Tu trouxe lá, a gente se conheceu em Santa Maria, né? Talvez conhecesse alguma coisa das redes sociais aí, de algum movimento ou outro, né? E isso foi conectando e foi ampliando. Mas isso só acontece porque a gente se permite, né? E porque a gente busca. Então, acho que isso é fundamental. Quando tu bota o termo aqui, socializar e gerar conexões, é justamente isso. Sair um pouquinho de trás da mesa, enxergar que existe um mundo lá fora, e esse mundo está aberto, né? E pode nos proporcionar muitas possibilidades. Hoje eu digo que eu tenho colegas em vários lugares do Brasil, até alguns colegas fora do Brasil, e somos parceiros, já promovemos negócios, né? Aqui estou criando hoje uma parceria aqui com o Marcel, e a mesma coisa, ele precisar lá na Zona Sul. Então, é por isso que eu acho que é importante também, né, esse movimento da gente estar junto, da gente trocar e se propor, se desafiar também, né? E enfrentar e conhecer coragem, o que tem nesse mundo. É isso aí, ter coragem, é o mais importante. Valeu, Marcel, obrigado a todos aí também que acompanharam mais um Secovcast, e voltaremos com mais assuntos para vocês.